Após isso se passam alguns dias, e dentro do escritório imperial, acontece uma reunião oficial do reino. Durante a reunião o Marquês Ângelo, com muita raiva, fala para o Duque Rian que ele não pode estar naquela reunião, pois ele não passa de uma besta imperial. Além disso, ele fala que o Duque não pode falar aquelas coisas cruéis para ele, afinal ele é um marquês. O Duque Rian então, com um sorriso cruel, fala para o Marquês Ângelo que se ele ficasse calado vendo ele insultar sua amada imperatriz, ele, como a cobra do império, iria fazer algo muito pior com o Marquês. Além disso, ele fala para o Marquês que na próxima vez que ele for insultar sua imperatriz, ele pense em como ele ama continuar vivo. O Marquês Ângelo então escuta tudo que o Duque Rian falou, e fica com ódio nos olhos, e também com muito medo. Após isso a Imperatriz Sione aparece e lê um decreto imperial, que fala que a Imperatriz Sione deve retornar para o seu antigo reino. A Imperatriz Sione, então surpresa com a carta, pergunta a todos na reunião se aquela reunião imperial é apenas para tentarem deserdá-la do trono real. O Duque Rian então olha para sua amada Imperatriz, e pede para que ela continue lendo a carta, pois ele tem certeza que os motivos para sua expulsão devem ser hilários e sem lógica alguma. A Imperatriz Sione então continua lendo o decreto onde fala que pelos delitos de proibir a entrada da princesa bonita no palácio, pelo delito de manchar o nome do reino com relacionamentos luxuosos, e pelo delito de enviar recursos do reino de Belfort para seu antigo reino, ela agora deve ser deportada para seu antigo reino. A Imperatriz Sione então, após ler todos os seus delitos, fala que todos só podem estar loucos, pois ela jamais fez nada daquilo. Além disso, ela fala que a proibição da princesa bonita, ela fez pensando no bem de sua amada filha Loti. O Duque Rian então, com um sorriso, fala que de fato os motivos são puro delírio, e que aquilo não pode ser considerado certo. A Imperatriz Sione então, com um olhar triste, pergunta a todos da reunião se eles realmente têm algum problema sobre ela ter proibido a entrada da princesa bonita no Palácio Imperial. O Marquês Ângelo então, com um olhar sério, fala para a Imperatriz Sione que sua esposa é a irmã mais nova do maldito imperador. Além disso, ela é uma parente biológica da princesa Loctania, e por isso a Imperatriz não tem o direito de proibir a entrada de sua esposa no Palácio Real. A Imperatriz Sione então escuta tudo, e com um olhar sério, ela fala para o Marquês que se ela, sendo uma imperatriz, não tem o direito de proibir a entrada da princesa bonita, então que direito o Marquês, que está abaixo dela, tem para ser contra as suas ordens e para tentar persegui-la? O Marquês Ângelo então fala que essa reunião não se trata de quem tem ou não direitos, mas sim para mostrar que ela não serve para ser uma imperatriz. Além disso, com muita raiva, ele aponta para o Duque Rian e fala que mesmo agora esses encontros que ela está tendo com o Duque, caso eles tenham filhos, ela pode acabar mudando a linhagem da realeza. A Imperatriz Sione então escuta o que o Marquês falou, e com um sorriso cruel, ela pergunta ao Marquês se realmente seria ruim assim ela ter filhos com o Duque Rian, e mudar a linhagem real. O Marquês Ângelo então escuta tudo, e fica muito irritado, porém fica em silêncio. A Imperatriz Sione então vê que todos ficaram quietos. Ela então se levanta de seu trono e fala para todos que ela escolheu se casar com alguém entre os três duques, porque eles são as pessoas que protegem o reino. Além disso, eles também são as bestas imperiais e juraram lealdade à princesa, e também à coroa imperial. E é por esse motivo que ela quer se casar com alguém entre os três duques. Além disso, com um olhar cruel, ela pergunta a todos os líderes da reunião qual nobre eles acham que é digno de se sentar em seu trono e governar o reino como seu marido e também um novo imperador. Após isso ela olha para o Duque Rian e ordena que ele descubra quem teve essa ideia ridícula de expulsá-la do reino, e por que marcaram aquela reunião tola. O Duque Rian então, com um olhar animado, fala para a Imperatriz Sione que agora mesmo ele fará uma investigação completa e descobrirá quem de fato foi o patife que tentou expulsá-la. Enquanto ele fala, o Marquês Ângelo escuta tudo, e fica com muito medo de descobrirem a verdade. A Imperatriz Sione então termina a reunião falando que até ela descobrir quem foi o tolo que exigiu sua expulsão, aquela reunião estará encerrada. Após isso o Duque Rian sai da reunião com sua amada Imperatriz. Enquanto caminham, o Duque Rian fala que está feliz em ver que os planos para expulsarem a Imperatriz falharam, e ela saiu no controle de tudo. A Imperatriz Sione então vê a cobra do Império a seguindo, e sendo curiosa ela pergunta se o Duque deseja falar algo, para estar caminhando ao seu lado. O Duque Rian então, com um sorriso apaixonado, fala para a Imperatriz Sione que hoje é o dia deles saírem em um encontro romântico com ela. Além disso, ele fala que hoje ele preparou um lugar maravilhoso para o encontro deles, e ele tem certeza que ela irá adorar conhecer esse lugar.
A Imperatriz Sione então, com um sorriso sarcástico, pergunta ao Duque Rian se por acaso ele está planejando eliminá-la, assim que ela estiver fora do Palácio Imperial. O Duque Rian então, com um olhar muito triste, fala para a Imperatriz Sione que ele ficou muito magoado com ela, pois na reunião ele deixou mais do que claro que ele era fiel a ela e que ele sempre estará ao seu lado. A Imperatriz Sione então escuta tudo, e com um olhar sério, ela fala que o Duque Rian deveria falar aquelas coisas com um olhar mais sério, e não com aquele olhar. O Duque Rian então escuta tudo o que sua Imperatriz falou, e com um olhar sério, ele fala para a Imperatriz Sione que agora ele está curioso sobre algo. Ele então fala para a Imperatriz que ele e o Duque Bitrin estão fazendo tudo o que podem para conquistarem sua confiança, porém não estão conseguindo. Além disso, ele pergunta à Imperatriz o que o Duque Aiden fez para que, diferente dele e do Duque Bitrin, conseguisse conquistar totalmente sua confiança. A Imperatriz Sione então escuta tudo o que o Duque Rian falou, e fica muito surpresa em ver que a Cobra do Império já está suspeitando que ela escolheu o Duque Aiden. Ela então, fingindo não saber de nada, fala que o Duque Rian deve estar imaginando baboseiras, pois ela não sabe do que ele está falando. O Duque Rian então fala que soube que o Cão do Império assumiu a investigação sobre a morte do Imperador. Além disso, ele pergunta por que a Imperatriz deixou o Duque Aiden investigar a morte do Imperador Nerion, quando logo ele é o único das bestas imperiais que tem ódio e mágoas do Imperador. A Imperatriz Sione então escuta tudo, e fica muito surpresa em descobrir que seu amado Duque Aiden, na verdade, é o que mais sentia ódio do seu amado marido Nerion. O Duque Rian então fala que o antigo Cão do Império enlouqueceu por causa do Imperador Nerion, e que após ficar louco, ele começou a maltratar o seu próprio filho. Este filho era o Duque Aiden, que no futuro seria o novo Cão do Império. O Duque Rian então fala que 10 anos atrás, a mãe da princesa Loctania foi eliminada por alguém misterioso. O Imperador Nerion sabia que de fato sua esposa tinha sido eliminada por alguém, porém sem saber quem era o culpado. Ele ordenou que o pai do Duque Aiden utilizasse seus poderes para descobrir quem tinha sido o culpado. O pai do Duque então jurou no túmulo da Imperatriz que ele iria encontrar o culpado e que ninguém, nem mesmo seu filho, ficaria em seu caminho. Após isso se passaram alguns dias, e eles não encontraram o culpado. O Imperador então exigiu que o Duque utilizasse seus poderes novamente, sem se importar com o bem do Cão do Império. O Duque Rian ainda fala que após isso, o Cão do Império utilizou seu poder pela segunda vez e acabou ficando totalmente louco. No fim ele acabou falecendo de loucura, e deixando seu filho Aiden sozinho para trás. Ele então termina falando que essa é a triste história do pai do Duque Aiden. A Imperatriz Sione então escuta tudo, e fala em pensamento, que agora ela entende o que seu cavalheiro Tito havia falado para ela, sobre o cão imperial que tinha enlouquecido no passado. Porém essa é a primeira vez que ela ouviu sobre o passado de uma das bestas imperiais, e ela não pode acreditar que assim como ela, o Duque Aiden também foi maltratado pelo seu pai. O Duque Rian então olha para a Imperatriz Sione em silêncio, e fala que sem dúvida o maior sonho do Duque Aiden é se livrar de vez do fardo de ser um cão do Império, e ter que passar esse legado cruel para seus filhos. Além disso, olhando para sua amada Imperatriz, ele percebe que sua amada está triste com a história. Ele então, sendo carinhoso, pede para que agora sua amada Imperatriz o acompanhe, pois o local onde eles irão ter o encontro é lindo, e ele tem certeza que a Imperatriz irá adorar. Após isso, a Imperatriz Sione aceita o convite do Duque, e eles vão juntos de carruagem a um lugar lindo com um sol muito forte. A Imperatriz Sione então, sentindo muito calor, sai de sua carruagem, e pergunta ao Duque Rian se por acaso ele deseja cozinhá-la. Além disso, ela pergunta ao Duque que local é aquele que está tão quente. O Duque Rian então pega um lindo coelhinho no colo e fala para a Imperatriz que aquela é a fazenda de sua família, e que para o encontro deles, ele reuniu todos os bichos mais fofos da fazenda. A Imperatriz Sione então, com olhar cansado, fala para o Duque Rian que, segundo o que ele falou no palácio, ela iria adorar o local do encontro. Porém no momento tudo que ela sente é um calor insuportável. O Duque Rian então escuta tudo, e com um olhar apaixonado, ele fala que pensou que a Imperatriz iria amar aquela fazenda e seus animais fofos. Porém ele sente muito se ela não tiver gostado. Além disso, olhando para a Imperatriz, ele fala que ficou surpreso com a coragem que ela teve na reunião, e ficou apaixonado pela bravura e inteligência que ela demonstrou perante ao Marquês e todos da reunião. Após isso, em pensamento, o Duque Rian fala que no começo, ele pensou que a princesa Sione era uma mulher burra, que por vaidade de ter se tornado uma imperatriz, seria imprudente e arriscaria a sua própria vida.
Porém, quando ela convocou ele e as outras bestas e propôs que eles tentassem conquistá-la para conseguirem se casar com ela, nesse momento sua mente mudou. E ele percebeu que na verdade ela era uma mulher muito inteligente e uma ótima imperatriz. Ele ainda fala que não sabe dizer se ela tem consciência ou não de suas ações. Porém, tudo o que ela faz não é para seu próprio benefício, mas sim para manter ele e as outras bestas sob controle. Ainda em pensamento, ele fala que muitas mulheres nobres seriam imperatrizes obedientes e submissas por medo. Porém, esta mulher que está na sua frente é uma imperatriz corajosa, que sempre olha para ele com um olhar de desprezo e arrogância. Ele então termina seu pensamento falando que normalmente isso deixaria ele irritado e com raiva, porém esta mulher está cada dia mais deixando ele cativado e talvez até um pouco apaixonado.